Olá, estamos hoje aqui para conversar com uma verdadeira lenda viva da publicidade, da propaganda, dos negócios de Goiás. Aí, pelo menos aí nos últimos mais de 40, mais de 50, quase 50 anos. É uma pessoa que continua ativa, uma pessoa que tem excelentes histórias para contar. Nós estamos aqui com várias perguntas para ele. Publicitário Hamilton Carneiro. Hamilton, grande prazer receber você aqui. Você é uma pessoa que eu sempre, não é porque eu estou aqui do seu lado, mas eu sempre digo que Goiás agora tem que reverenciar tudo que você faz e toda a sua história. Muito obrigado por estar aqui. Eu queria começar te perguntando, Hamilton, quando eu fui escrever a história da propaganda, você me contou da sua história com o início de Brasília, né? Você estava lá nos primeiros anos de Brasília. E o que você foi fazer em Brasília? Como que você começou? Porque Brasília é de 1960, né? Conta como é que é essa história. Não foi bem no iníciozinho. Eu fui para Brasília por uma circunstância interessante. Eu estava na Globo do Rio e um trabalho apertado. Eu queria fazer faculdade, continuar a faculdade. Não tinha como, né? Aí pensei, bom, Brasília é fácil, fica mais fácil para mim. E Brasília o trabalho foi dobrado, sabe, Yuri? Aí eu fiquei muito feliz quando a TV Anguera me convidou para voltar. Aí voltei com muita tranquilidade, tive grande oportunidade na TV Globo, né? Boas oportunidades, mas não me arrependi de jeito nenhum. Fiquei aqui perto da família, perto dos amigos, né? Hamilton, nós estamos falando isso de quando, hein? Isso foi em 70. Eu fui para a Globo em 69, 70. Brasília inaugurou, me parece que 71. Em A Globo de 71, Brasília. A Globo de Brasília. É. Agora, uma outra coisa é que, ainda nos anos 70, você teve um programa que foi emblemático, e não é o Frutos da Terra. Você Não, teve um programa emblemático que foi o UB Cultural. o O UB é a cultural. União Brasileira de Escritores, né? Isso, é. Eu acho que talvez seja o primeiro programa contínuo da televisão goiana a tratar de cultura, porque tinha uma outra, uma Foi. mesa, né? É, Naquela época tinha aquelas mesas de debate, você sentava lá, exato. debatia vários temas, mas de cultura foi o UB Cultural. Conta a história. Pois é, o UB, eu fazendo parte da União Brasileira de Escritores, né, seção local, aí reunimos e fomos pedir ao senhor Jaime Câmara um espaço para um programa. E o senhor Jaime, com aquela generosidade dele, né, achou que também era importante, e fizemos durante 9 anos o UB Cultural, que se discutia literatura, eh, artes plásticas, né, teatro, cinema. E o programa durou bastante, né? Não era um programa de grande audiência, né? Era um programa que tinha o seu público, né, bem nichado, né? Depois eu tive a vontade de fazer o Frutos da Terra. Foi quando eu conversei com o seu Jaime e ele achou interessante. Levei a ideia para ele, ele achou interessante. Aí fizemos um programa de transição chamado Espaço 2, até preparar para o Frutos da Terra. Porque sabe, Yuri, parece muitos anos, né? Mas não tinha costume de fazer externa em programa de televisão. Externa era só jornalista, aí, com aquelas câmeras pesadas, né? As CPs, né? E era tudo filmado, revelava aqui mesmo, mas não tinha esse hábito de fazer externa. Aí eu comecei a pensar, gente, eu sou muito voltado para a sociologia. Olha, você ir no lugar que a pessoa, onde acontece a manifestação, você não tem uma pessoa inibida, travada para falar com você. Ela ali, ela é dona do Aí na pedaço, né? casa dela, né? Na casa dela, exatamente, né? Tem domínio. E eu sempre fui muito assim didático nesse processo das entrevistas, por exemplo, né? Eu fui entrevistar um sujeito uma vez, me lembro, que era dono do engenho de cana. Fazia lá rapadura, açúcar mascavo, todos esses subprodutos da cana, né? E eu perguntei para ele, seu Julião, como é que é esse processo aqui? Eu sabia tudo, já tinha passado por isso, né? Você tem que levantar 4 horas da manhã para pegar os bois, a cana é cortada um dia antes, bota para pegar o sereno, né? Ficar macia, para depois passar no engenho, né? Então, conhecia, mas eu fui perguntando para ele como se não conhecesse, como se ele tivesse me ensinando.
É claro que essa entrevista produziu muito mais do que se eu me impusesse, olha, isso é assim. Não, de jeito nenhum, deixa ele falar. É a oralidade dele, é o costume dele, né? Então, a comunicação, eu vejo, eu estou dando um exemplo isolado, Yuri, mas eu vejo a comunicação assim. Eu acho que sábio é o povo. Nós somos agentes de um processo quase que de fotossíntese, entendeu? Nós pegamos a matéria do povo, reelaboramos para entregar para o próprio povo, sabe? Então, eu acho que precisa mais sabedoria, às vezes, na comunicação. Você tem que entender que o povo é que é sábio. Não, e você inventou, entre aspas, porque ele já existia, e revelou para todo o Brasil o Geraldinho. Né? O Geraldinho, você tirou ele, não sei da onde, que você vai contar como que foi, e o transformou numa celebridade. Você olha hoje, basta olhar no YouTube hoje, olha lá, digita lá, Geraldinho, o que dá é o Geraldinho nas entrevistas que ele te deu, nas conversas que vocês tiveram e nos comerciais, né? Caixego, por exemplo, né? Quantos comerciais da Caixego final de ano, tudo, tá lá tudo no YouTube. Como foi isso? Interessante, o Geraldinho. Eu fui gravar em Bela Vista, fui gravar numa fazenda, gravar outras matérias, né? Comecei a ir na zona rural, buscar os costumes, os hábitos, né? A culinária da zona rural, que é muito rica. E aí me falaram, olha, tem um sujeito aqui, mora ali do outro lado do córrego, que é muito contador de história, tal, contador de piada. Só que é o seguinte, se você quiser conhecer, quer conhecer? Quero. Eu sempre busquei tipos humanos interessantes, né? Falei, quero, mas então você tem que levantar bem cedo, porque 9 horas ele já está bêbado. Você entendeu? Aí eu falei, não, eu levanto muito cedo. E buscar ele lá. Quando eu cheguei, ele estava assim, sentado num monte de lenha na porta desse fazendeiro, que era até amigo dele, né? Meio parente. Aí, quando eu falei bom dia, ele, bom dia. Aí eu já, sabe, aquele timbre grave dele, né? E sempre rindo, impressionante. Geraldinho parece que nunca sofreu na vida, sempre rindo, né? E estava lá fazendo aquele cigarro de palha, né? Cortando o fumo, fazendo cigarro. Eu fiquei ali observando e tal. Aí, como diz, eu puxei prosa, né? Ah, mas que prosa boa. Aí ele me contou de cara o caso da bicicleta. Só que era muito longo o caso, para a televisão era muito difícil, né? Era uma meia hora de caso. Aí eu fatiei junto com ele, sem interferir na oralidade dele, no vocabulário, né? E como eu conheço bem esse vocabulário regional, né? Aí esses termos que hoje as pessoas praticamente não conhecem, né? Populares. Então eu comecei a elaborar esse caso para ele, a reelaborar. Passei para ele, ele não lia. A filha dele que lia para ele. Aí ele lia, decorava tal, aí nós gravamos. Me veio a ideia, foi na mudança, foi já na Nova República, né? A mudança, veio o colégio eleitoral, que elegeu o Tancredo, né? Então me veio a ideia de fazer uma mensagem com ele. Aí fiz, que é aquela que ele começa, né? Espiando o tempo que vem rompendo aí na cabeceira, né? Tem no YouTube. Pois é. Aí é o seguinte, ele decorou, fiz o texto, ele decorou, fui lá, gravei, e aí levei na Caixego para o pessoal provar. Fez por conta e risco, né? Eu achei aquilo muito interessante. Aí um dos diretores falou, mas ele não fala Caixego. Eu falei, se ele falasse, estava errado. Ele não é um contratado da Caixego, não é um usuário, que vem falar um texto. Ele não é testemunhal. Ele está passando uma mensagem dentro da sabedoria dele, né? E a Caixego só assina. Aí concordaram. Aí interessante, eu quis mudar um pouquinho depois do texto. Aí fui lá, mas é até curioso, sabe, Yuri? Porque eu paguei para ele, paguei assim, do meu bolso mesmo, um cachê bem alto, né? Até com relação aos que se pagavam aqui. Aí eu cheguei lá para regravar. Aí eu falei, Geraldinho, eu preciso regravar com você, fazer uns retoquezinhos aqui, outro ali e tal, mas eu precisava da mesma roupa. Aí, se você tivesse com a mesma roupa. De sorte, Yuri, que uma semana depois a calça era a mesma, ele estava com a mesma calça, assim, entendeu? Aí a camisa, ele saiu, ele estava com outra, né?
A mulher dele tinha ido levar os netinhos na escola rural, lá próximo. Aí ele voltou, né? Aí ele me encheu de alegria, sabe? Ele falou assim, Hamilton, eu dei uma busca nos trapinhos velhos que eu tenho ali, mas não topei com aquela, não. Pode ser outra? Eu falei, não, deixa essa mulher chegar para passear, porque eu ia continuar a gravação, né? Ia aproveitar. Mas era muito interessante, inteligente, né, a pessoa. Porque, Yuri, as pessoas menos avisadas consideram o quê? Cultura e escolaridade. Não tem nada a ver, né? Você tem analfabeto como Geraldinho. Cultura confunde cultura com conhecimento, conhecimento, né? Não, até mais do que com conhecimento, porque o conhecimento na área dele ele tinha todo, né? Conhecia tudo, dominava tudo. Mas o que ele tinha era sabedoria nata, né? Era uma coisa que... Nata, coisa que passado dos pais, avós, né? Vão passando, né? E viveu ali a vida toda. Então, era uma pessoa fantástica, né? Hamilton, você veio de um período muito rico da comunicação, em que a pessoa não podia se dar ao luxo de ser, por exemplo, igual hoje, só um cinegrafista, ou só um produtor de texto, ou só um publicitário, né? Porque naquela época aprendia-se de tudo, né? E quando você conta a história do Geraldinho, eu vejo em você a ânsia do repórter jornalístico em conhecê-lo, né? Eu vejo em você, quando você diz o que ele fala, eu vejo em você o publicitário que entende a oralidade dele, falou, opa, isso aí vai dar. O cara de televisão falou, ó, esse cara vai dar na televisão, tudo. Desse caldo que você veio de saber tudo, você elaborou isso, você sabe que é desse jeito, que você é uma espécie de faz tudo? O Yuri, nesse tempo a que você se refere, tinha que fazer tudo mesmo, né? Entrei na TV Anguera com 17 anos. Ali eu fiz VT, operador de VT, vídeo, áudio, locução de off. Trabalhei junto com seu querido pai lá, né, meu saudoso amigo, Javer Godinho. Trabalhamos juntos. Então, fiz tudo o que podia. Mas por quê? Eu queria conhecer a TV por inteiro. Não que tivesse necessidade de fazer. Eu entrei, aliás, foi quando que a TV abria às 6 horas, com a hora do Ângelos, né? A crônica que seu pai muito bem escrevia. Mas aí o senhor Jaime resolveu abrir a televisão mais cedo, abrir às 4 horas. Então ele contratou uma segunda equipe para abrir mais cedo, né? Mas eu estava te falando, essa coisa de aprender, sempre fui muito assim, irrequieto. Curioso, querendo aprender tudo. Eu fui operador de filme, né? E comecei lá como operador de filme. Aí fui passando por toda a área técnica, né? Depois a área artística, né? E quando senti que já tinha um conhecimento razoável, aí eu consegui um estágio na TV Globo. Esse estágio que eu fiz na TV Globo, eu fiz estágio com Daniel Filho e com Walter Lacer. Pouco tempo depois me chamaram para ir definitivo, né? Para trabalhar. Aí eu fiz direção de cena do Irmãos Coragem, né? Primeira edição, e de um programa chamado Som Livre Exportação. Não sei se vocês lembram. Lembro direitinho, lembro da marca dele com aquele globo. Com aquele globo, lembro direitinho. Exato, né? O Som Livre Exportação era um programa musical. Musical, com todo tipo de música, né? Todo gênero, né? Você tinha do Valdir Soriano e Ivan Lins, né? Que, aliás, revelou Ivan Lins, exatamente, né? Exatamente. Elis Regina, com Madalena, né? Exatamente. Agora, Hamilton, eu acho assim que você é a última geração que de publicitário, falando agora da sua carreira de publicitário, que tem um envolvimento com os negócios do Estado. A sua geração, que é a geração que também tem Zander Campos, tem o Carlito e tantas outras pessoas, elas se envolviam e se envolvem com as coisas do Estado, com os grandes negócios, com as grandes questões políticas. Quer dizer, você não é apenas um contratado. Você dá ideias, você conversa de igual para igual, você sabe, você une as pontas. Você nota no decorrer do tempo, você nota essa característica em você, porque você está em todos os momentos importantes da história de Goiás nos últimos anos. Todo momento tem lá você de um jeito ou de outro. Você percebe isso?
Yuri, não percebo, mas é interessante. Eu sou apaixonado por Goiás. Apaixonado. Você sabe que essa volta do Rio para Brasília foi um alívio, porque de Brasília aqui, né? Brasília está dentro de Goiás, né? Então foi muito importante. Sou muito preocupado com a cultura, muito preocupado, porque me incomoda muito você ver determinados valores começarem a desaparecer, né? Me incomoda muito a mídia, às vezes, procurar um lado muito comercial, se esquecer de valores nossos que estão aqui, né? Que surgiram há quantos anos, que fazem parte das nossas tradições, né? Não é que não seja inovador, você precisa inovar. Mas, se você for filtrar valores, Yuri, é claro que tem proveitos e tem rejeitos, né? Então, isso me preocupa muito. Então, você observa o seguinte, todos os novos governos têm boas intenções, são eleitos pensando em, né, têm suas boas intenções. Às vezes uns cuidam mais da cultura, outros cuidam mais da área social, né? Porque a cultura também é social, né? Se você for observar as obrigações dos governos, hoje tudo recai sobre o social, é como a economia, né? Sem economia não tem saúde, não tem estradas, não tem nada, né? Não tem infraestrutura, então você precisa de cuidar da economia, né? Então, eu observo isso, às vezes, distante, né? Às vezes envolvido, muitas vezes me envolvo, né? Me aprimorei, e quando eu falo me aprimorei, não quer dizer que eu estou formado nisso. Marketing eleitoral, né? Política eleitoral. Por quê? Por gostar, por ser apaixonado pela política. Eu sou apaixonado pela política. Ah, mas política... Não, política é necessária. Todos nós somos políticos, né? Políticos em exercício ou políticos nas nossas ações, né? Mas, de uma maneira ou de outra, somos políticos. Agora, você falou uma coisa aí interessante que me veio aqui à memória. A publicidade em Goiânia, em Goiás, mas particularmente em Goiânia, e você já escreveu sobre isso, tem um livro muito bom sobre esse trabalho, né? Você falou Carlitos Ander, né? Olha, interessante. Tenho a impressão que eu sou da segunda geração dos publicitários. Exatamente. Porque a primeira uma geração até depois desses dois que eu falei, né? É verdade. Porque a primeira geração, aqui não tinha publicitários, não tinha formação para isso. Eles eram radialistas, né? Então você tinha o Fuad Nassif, Silvio Medeiros, Jeová Bailão e alguns outros que vieram do rádio. Eles tinham programas no rádio. Como tinham os anúncios, eles mesmos eram corretores de anúncios. Eles iam lá buscar os anúncios. Perfeito, exatamente isso. Eles mesmos faziam os textos, eles mesmos liam, vozes muito boas, né? Eram apresentadores. Cunha Júnior. Cunha Júnior, né? Como não falar do Cunha? Você sabe que eu moro num apartamento que foi do Cunha Júnior? Mesmo? O que é a vida, né? Você mora num monumento, viu? Pois é, eu moro num apartamento que foi do... Olha que coisa. É mesmo. Energia, o Cunha era né? um sujeito super disciplinado, né? Ele fazia academia todo dia, durante 30 anos, né? Impressionante. Mas aí o que aconteceu, Yuri? Não tinha essa formação. Aí começaram esses apresentadores, quando via a televisão, primeiro a TV Rádio Clube, né? Que é hoje a TV Goiânia, e a TV Anhanguera. Aí eles começaram, eles mesmos é que faziam a propaganda, eles iam lá, contratavam o serviço do cliente, né? Exatamente. Vendiam para o cliente a propaganda, né? E de noite eles estavam lá no vídeo, né? Fazendo propaganda, né? Me lembro ali na TV Anhanguera, por exemplo, parecia um mercado persa, sabe? Era um, outro, porque não tinha VT, Yuri. Ninguém gravava nada, né? Não. Ou você assistia na hora e depois acabava, né? Isso acontecia com as novelas, com os programas esportivos, né? Exato. Ou era slide, né? Slide com um spot, né? Exatamente, que se chamava cartela, né? Exatamente. Mas olha como foi bom. Era igual a cartolina, né? Era uma cartolina desenhada, né? Exatamente, Você tinha os experts, desenhistas primorosos, né? Que faziam esse trabalho. E às vezes era o seguinte, olha, parece brincadeira, mas às vezes o publicitário, esses publicitários, eles conquistavam um cliente de manhã à noite e a propaganda dele estava pronta, assim, entendeu? Isso faz parte também, o Hamilton, da história do comércio, né? Faz. Porque a publicidade foi importantíssima para alavancar o comércio, e o comércio melhorou demais com a entrada da TV, que foi importante, com a entrada dos publicitários, tudo.
Mas aquele comércio daquela época não é o comércio de hoje, né? E quando a gente fala de comércio, queria perguntar para você, que é um dos temas aqui. Para vender, antes era fácil de vender, que você vendia produto e preço, né? Como que é hoje? Yuri, uma das coisas mais importantes hoje é a marca. Uma marca boa. Invista na marca. Seja no varejo, seja fora do varejo, mas marca é da maior importância, né? Quando você fala, por exemplo, Fecomércio, Sesc, Senac, tá aí uma marca, são marcas de valor, né? Então, marca é muito importante. E hoje há um processo quase que de corrosão de algumas marcas, que às vezes o anunciante não se preocupa muito com a marca, ele se preocupa em desovar produtos, vender, né? E a marca vai desaparecendo. Se não tiver uma marca, é muito difícil qualquer negócio acontecer. É verdade, realmente tem muito varejista que não preocupa com a marca. Marca de político. Você estava lá na campanha de 1982, na redemocratização do Brasil, na campanha do Iris Rezende. Coisa que eu nunca vi você falar. Como que você conheceu o Iris? Como é que você estava lá? E outra coisa, era uma época eu lembro do slogan do Iris, que era o povo no poder, que era uma mãozinha. Foi criação da Estilos. Não foi nossa. Não foi não da Estilos, não? Foi nossa, eu pensei que fosse da Estilos. Mas como que foi essa época? Como que você conheceu o Iris? Porque Iris e Hamilton, e vocês tiveram um período mais, como natural, período mais afastado, mas vocês ficaram muito juntos durante muito tempo, né? Como é que foi esse conhecimento? Interessante, eu era operador de filme da TV Anhanguera quando o Iris foi prefeito em 66. E teve uma enchente muito grande aqui, encheu o Botafogo, sabe? Inundou o Botafogo. E aquilo era guarda-roupa rodando, fogão, aquele negócio todo, né? E o Iris, ele me contou isso depois, né? Ele procurou pelos secretários, era um fim de semana, um domingo. Cadê? Nenhum secretário. Não estava para chácara, fazenda, não achou ninguém. E ele foi lá, e eu me lembro dele arregaçar as calças, né? E no Botafogo ajudar a salvar guarda-roupa, entendeu? As coisas que estavam rodando na enchente, né? E ele foi lá na TV Anhanguera. O ministro Castro Filho era auxiliar dele, era o locutor, era da Secretaria de Imprensa, né? E era o locutor. E o Castro tinha um programa lá, eles faziam um programa na TV, chamado A Semana na TV. Era uma síntese do que a administração do Iris fazia. Chegaram lá com o filme para me passar. Eu olhei o filme e tal, revisei, botei. Aí quando eu vi isso, o prefeito, olha, entrando nessa enchente para salvar as pessoas, salvar bens materiais, né? Eu fiquei admirado, sabe? Gostei muito daquilo, fiquei impressionado. Aí mais tarde é que ele me contou, que aquele dia ele ligou para todo mundo. Aí aí ele decretou, falou, fim de semana não vejo, não quero um secretário meu fora da cidade. Todos têm que estar aqui, tem que dar plantão. E foi uma coisa impressionante, né? Aí, quando foi em 1979, nos encontramos no lançamento de um livro no Moarama Hotel. Ele caçado, né? Tinha voltado para a advocacia, para o direito. Nos encontramos no Moarama Hotel. E eu tinha feito um programa sobre o Ano Internacional da Criança, que, curiosamente, ou coincidentemente, a Ana Paula era uma dançarina de um grupo de coreografia do Música Centro de Estudos. Ana Paula, filha do Iris. Menininha, né? Aí ele falou, olha, Milton, eu vi aquela dança, minha filha, você não tem uma fita daquela? Tem, eu arrumo para você. E aí ele me chamou para acompanhá-lo. Acompanhava assim de maneira muito rara, né? Porque ele também tinha as obrigações dele no escritório de advocacia, mas saía de vez em quando, saía com ele. Ele tinha um amigo, um grande amigo, que saía com ele no Fusca, né? Que era o Edmundo Rocha, né? Às vezes eu ia com ele, né? E começamos a conversar sobre política, tá? Eu sempre muito interessado na política, né? E aí coincidiu da gente fazer a campanha, né? A campanha dele. Quando veio o Onofre Quinan para ser vice, aí o Onofre pediu que a agência dele, a antiga OMB, fosse também parceira. E foram parceiros. Eles aqui criaram o slogan
É o Povo, Povo no no Poder. Poder. É o Povo no Poder, né? Que é uma coisa... Quantas campanhas do Íris você fez? Yuri, eu vou te falar uma coisa aqui 39. curiosa. Não, nós fizemos 39 campanhas majoritárias, né? Dessas 39, nós ganhamos 33. 33, né? Mas do Íris eu fiz a de 82, a seguinte, né? Depois fiz do Maguito 94, com o Íris senador e Mauro Miranda senador, né? Quando foi em 2002, eu fui fazer o Roriz, fiz duas lá para o Roriz. 2014 fui fazer o Hollenberg, né? E aí, nesse tempo, eu não fiz os do Íris. E interessante, quando a gente fez a campanha dele de 98, não, 2000, né? 2000, não estou me lembrando. Do Íris? Quando ele perdeu para o Marconi. 98, ou 99, por aí. É. Vou lembrar aqui. Pode... eu acho que são anos pares, eu acho que foi em 98, quando ele perdeu para o Marconi, né? Nós fizemos o primeiro turno. 90. 90. Yuri, tem uma coisa seguinte, que eu observo isso ao longo dos anos. Uma assessoria pode ajudar muito o personagem do processo ou pode derrubar, né? E você sabe que o pessoal começou a se inclinar. Duda Mendonça, o Duda Mendonça está fazendo 13 campanhas. É muito bom. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, quem dá conta de dominar 13 campanhas? Aí, quem sabe, chama ele para fazer o segundo turno. E começaram a botar isso, o Íris não queria, botar aí os assessores, né, botando o ouvido do Íris, nós fomos lá. Eu fui lá também, entendeu? O Duda veio fazer a campanha, né, que Deus o tenha, né, era inteligente, né, o Duda era bom de marketing, né. E aí, Yuri, quando eu cheguei na agência dele lá em São Paulo, o mesmo grafismo, os mesmos cartazes, só mudava o nome. Ele fez, ele faz, né? Que ele tinha pego do Maluf, que foi interessante para o Maluf na época, né? Estava o Roriz também, que ele estava fazendo a campanha do Roriz. Então, o que acontece? Das 13 campanhas que ele fez, ele perdeu 11, porque não tem domínio. Você não tem como pegar muitas campanhas. O cheiro da terra, né? As raízes do povo, os costumes, né? Isso é importante. Olha, porque você usou tudo que você aprendeu, inclusive na área cultural, nas campanhas, né? As campanhas que você fez e faz tem um cheiro de Goiás, tem catira, por exemplo. Eu lembro muita campanha sua com catira. Então tem as nossas tradições, tem a cara do goiano. Isso isso que você está falando, né? Porque é importante, né? O Yuri, identidade. Nem tudo importado é bom, né, Hamilton? É identidade, né? Você entendeu? Você tem que você buscar a identidade do seu povo, né? Não tem como. Então, você pode dizer que o marketing tem as suas, vamos dizer, suas propostas universais. Não. Eu eu senti que eu precisava do conhecimento acadêmico, fiz ciência política, entendeu? E além da prática, do meu conhecimento do dia a dia, foi buscar o conhecimento acadêmico também. Porque, Yuri, não tem... Vamos colocar aqui você como candidato a prefeito de Goiânia. Você foi candidato, ganhou a eleição. Você é candidato à reeleição. Olha, na sua reeleição, você já não é o mesmo, o eleitor já não é o mesmo. A cidade não é a mesma. A cidade não é a mesma. Então, você tem que estar reciclando, você tem que... As pesquisas te ajudam nisso aí, né? Porque hoje a população, por exemplo, de Goiás ou de Goiânia, tem uma demanda. Amanhã já é outra demanda. E outra coisa, esse negócio, só porque eu fiz, ele fez, ele faz... Uma vez eu disse isso para o Maguito, Maguito, benefício conquistado é benefício esquecido. Aquilo que você conquista, você esquece. Você quer outra coisa, né? Então, o eleitor hoje, ele se recicla de acordo com as suas necessidades, com seus desejos, né? Com seu humor, né? Então, se o político não se reciclar e pensar que aquele mesmo eleitorado ele vai tê-lo sempre, não tem. De jeito nenhum. Muda tudo, né? Hamilton, isso que você falou de assessoria é muito interessante, porque normalmente em toda campanha política tem aquele assessor que sabe tudo de todas as áreas, né? Ele sabe assim, o tanto de gasolina que tem que colocar no tanque do carro, o tipo de propaganda que deve ter. Estou me lembrando que estava fazendo uma campanha de OAB e o pessoal, você tem algum tempo, o pessoal falando sobre prerrogativas, que tem que falar, que tem que proteger o advogado. A gente fez uma pesquisa. E o que o advogado mais queria naquela época? Ter uma vaga de estacionamento do fórum, que não tinha.
Então, assim, como diz Chico Buarque, há distância entre intenção e gesto. Então, a gente tem que ter isso. E eu imagino tanto você deve ter sofrido, não só em campanha política, como em todas as campanhas, dessas pessoas que sabem tudo, né? Tem que ser uma pessoa zen, né? Porque você é zen, né? Um lorde, né? Tem que ser bem zen para aguentar isso. Yuri, eu acho que você tem que ter mais identificação com o povo do que com o próprio candidato. Conhecer o povo. Falando nisso, eu nunca usei o Frutos da Terra como instrumento para chegar no povo, né? Mas por ser um programa popular, você chega no povo, você conhece a oralidade do povo, os costumes, senta na cozinha, conta caso na sala, na porta da casa. Então você começa a conhecer o povo, né? E olha, hoje, por exemplo, está difícil, as pesquisas têm que ser muito afinadas, muito profundas, qualitativas bem feitas, porque as pessoas estão se distanciando dos políticos. O eleitor está se distanciando. Isso é uma percepção clara, você entendeu? Então, você tem que estar muito próximo do povo para saber as suas angústias, seus anseios, né? E as pesquisas te dão, né? São um instrumento interessante para observar isso aí. Quando eu falo de pesquisa, tem que ter cuidado com certas pesquisas. Por exemplo, vamos supor que chego lá na sua casa para pesquisar, né? Ou que seja pelo telefone. Foi um momento em que acabou a luz da sua casa. Você está contrariado. Você não está com bom humor para responder aquela pesquisa. Então, você responde assim, para se esqueceu de pagar uma conta. Exatamente, né? Então, chutou o pé da cadeira. Qualquer contrariedade que você tenha, ela vai refletir nas suas respostas, né? Então, tem que ter muito cuidado. Hoje tem instrumentos muito aprimorados, ferramentas, né? Principalmente na área digital, né? Que o Pedro, meu filho, está fazendo esse trabalho, um trabalho muito interessante, entendeu? Que hoje ele chega no eleitor e, às vezes, você conhece o eleitor pelas suas características, comportamento, né? Mais do que a própria família, sabe? Então, isso, quer dizer, você tem que chegar. E a inteligência artificial, que coisa fantástica, né, Yuri? Uma excelente, né? Não vai substituir o talento, né? Não vai substituir o ser humano, mas é fantástico. Como complemento, né? É fantástico. A inteligência artificial tem que ser operada pela inteligência humana, não tem jeito. Hamilton, estilos. Como é que foi estilos? Quando que você dá esse salto? Porque você já foi você era um cara de trás das câmeras, tudo. Como que você dá esse salto? Porque o publicitário é um prestador de serviço, que inclusive é uma área da Federação do Comércio. O prestador de serviço é um vendedor, né? Quando você descobriu que você era vendedor, que você ia ter uma agência, como é que foi esse processo? Eu vou te contar uma história aqui. Eu estudava em Ipameri e aos fins de semana ia para a fazenda, porque eu fazia parte da força de trabalho do meu pai. Eu e meus irmãos. Éramos muitos, né? E meu pai segurava a gente na fazenda. Tem que fazer isso, fazer aquilo, tinha as tarefas, né? Acabava que eu ia para a cidade lá para terça-feira, perdi aula segunda e tal. E meu pai mandava a gente levar laranja para vender na cidade. Já tinha os botecos que recebiam laranja, uma semana laranja, outra semana banana, né? Isso, Yuri, não é nenhuma percepção. Hoje eu fico imaginando, será que isso era uma tendência para a publicidade, para vender? Quando eu vi um carro, a poeira, né? Não tinha asfalto, a poeira do carro lá no espigão, né? Eu tirava uma laranja e começava a descascar, para ele ver que eu tinha laranja para vender. O sujeito parava e vendia laranja para ele. Já era um comerciante, né? Eu não ficava com vontade de escrever no carro, não, na poeira? Já fazia um anúncio lá? Pois é, então eu tenho a impressão que pode ter surgido disso, que isso foi um princípio de vendedor. Mas hoje, quando Uma laranja transformou você no publicitário. Só que eu não quero nunca ser laranja. Tá certo. Mas como é que foi Estilos? Pois é. Estilos, na Globo, eu não perdia tempo. Lá, quando estava no Rio, eu procurei fazer um estágio no departamento comercial da Globo, porque não tinha ainda Globotech, que foi a posterior, né? Mas tinha estúdio que gravava os varejos, gravava a propaganda do Rio, né? E eu ia lá. Mas antes de ir para a Globo, eu já fiz alguns textos para o Fued Nassif, do Grupo Executivo de Propaganda. Fazia uns textos. O neto dele trabalha aqui com a gente. É mesmo? O Marcos.
O Marcos é filho da Lívia. Da filha da Lívia. É, pois é. E aí o Fued gostava daqueles textos, né? Fui para o Rio, continuei exercitando, acompanhava as gravações. Quando voltei, passei esse tempo na Globo de Brasília, vim para a TV Anguera. Aí comecei a pensar e chamei um amigo da TV Anguera para a gente montar, a gente sair e montar. Ele não topou, ficou preocupado, eu não sei, não vou aventurar. Aí eu chamei um amigo que estava saindo da agência do Cunha Júnior, que era Metas Propaganda, né? E montamos juntos, ficamos 1 ano juntos, não deu certo, né? Isso é um casamento, né? Aí eu segui sozinho. Que hora que você achou que a agência ia dar certo? Você fez uma campanha, falou, não, fez alguma coisa, falou, peraí, o negócio aqui vai ser bom. Yuri, desde que começamos, porque o veículo mais forte que tinha aqui era a TV. Eu tinha um domínio muito grande da ferramenta TV. Então a gente começou a fazer trabalhos muito superiores aos que costumeiramente as agências apresentavam. Eu senti. Aí tivemos um cliente muito bom, que foi o Colégio Carlos Chagas, entendeu? Conseguimos fazer coisas, tivemos liberdade de fazer coisas criativas. Com o Agenor Cansado? Com o Agenor Cansado, né? Irmão do Miguel Cansado, que depois foi presidente Cansado, da OAB, advogado até hoje. E o Fujioka. O Fujioka fez uma concorrência, né? Na licitação fez uma concorrência lá, a gente ganhou a conta. O Fujioka tinha 2 lojas, quando nós deixamos a conta, ele já estava com 50 e tantas lojas, né? Então foi assim, um anunciante muito bom, muito generoso, e a gente também se dava muito bem, né? E por aí, né? Veio um cliente, outro. Aí voltamos para a área também de governo. Governo é sempre interessante, né? Você tendo um bom produto para vender, boas ideias, né? E fizemos também governo. O governo é muito ruim para pagar, não, Hamilton? Tem governo que nem paga, né? Tem uns que não são, deixam de risco pagar. Compensa? O Yuri, a gente vai amadurecendo e você sabe hoje onde põe a mão, né? Hoje a gente, sinceramente, hoje nós escolhemos com quem trabalhar. Antes, não, a gente era escolhido. Hoje a gente escolhe com quem trabalhar. Porque não adianta, não é que escolhe porque a gente seja, não é nenhuma arrogância. É porque você pensa às vezes, olha, eu vou fazer esse trabalho, vou ter prejuízo, então não faço, né? Como campanha política, né? Já levei muitos canos em campanha política, hoje não levo mais. Hamilton, 1983, o Grupo Jaime Câmara, na época, Organização Jaime Câmara, sai do prédio da Avenida Goiás e se muda para um local totalmente descampado, deserto e ermo, que é ali onde que está hoje a sede, ali na Serrinha. Imediatamente, você constrói uma sede também num lugar, numa rua que nem tinha asfalto. Né? Não. Peninha, que era da Rádio Araguaia, conta que ali você subia no 85, na esquina da T63, tinha uma árvore no meio da rua, e aí o asfalto terminava ali. Interrompi ali. Um jatobá, para ser mais preciso. Famoso o jatobá, né? Tudo. Você acreditou na região? Você subiu, porque você foi pioneiro, a agência pioneira, acho que foi você, ou a OMB, eu não lembro. Não, a primeira que construiu lá em cima, perto de Jaime Câmara, foi a B. Correia. Já não existe mais. Do Ailson. Depois a OMB acabou atraindo. Você acreditou naquela área? Você foi para lá porque o Jaime Câmara subiu? O que era? Olha, Jaime Câmara era uma força. Porque só tinha a agência e o grupo Jaime Câmara lá em cima, não tinha mais ninguém lá. Jaime Câmara era uma força da comunicação, né? Jornal, televisão, rádio. E é interessante, um dia o Niô me chamou para ver o asfalto que ele estava fazendo. Ele falou assim, vou asfaltar essa rua aqui. Eu tinha um lote lá. Eu falei, Niô... Para que você comprou o lote lá, meu? Porque não tinha nada lá. Não, mas eu tinha uma expectativa de que ia crescer. O Niô tinha uma ideia de fazer um túnel ali no Morro da Serrinha, né? Não fez, era muito difícil, ia gastar muito. Mas ele falou, vou asfaltar aqui. Até uma coisa curiosa, eu perguntei, Niô, aqui na Praça do Ratinho, aqui precisa do viaduto, você não vai... Não, o povo vai me xingar. O povo vai me xingar aqui, porque isso vai demorar, interromper um trânsito desse aqui vai para o setor oeste, Bueno, Marista. Então, vou fazer asfalto, vou fazer um trabalho bom, mas aqui não é hora ainda. Quando foi o Willis, a ousadia do Willis de fazer,
Aí eu lembrei desse caso do Union. Ele começou, disse que ia fazer, tinha que fazer. Aí eu criei uma frase que ela até hoje é usada bastante aí nas obras de outros estados, de outras prefeituras, né? Os transtornos passam, os benefícios ficam, né? E essa frase, você sabe que amorteceu o ânimo, aquela, né? Fizemos uma propaganda com uma mulher grávida, né? E criamos ali dentro de um processo de metáfora. E ela falou assim: olha, eu passo por aqui todos os dias, estou grávida de 7 meses, às vezes tem alguns enjoos, tal. Eu sei que depois terminava, ela dava a luz, né? Aí ela mostrava: olha que linda obra de arte. Agora está tudo tranquilo. Então isso foi bom, convenceu as pessoas, viram que era importante a obra, né? Mas quando o Union andou comigo lá, ele falou assim: vou asfaltar aqui. Eu falei: ô, Union, eu vou asfaltar toda aqui. E asfaltou, né? Asfaltou, plantou muitas árvores ali na região, né? Asfaltou ali sem tirar o jatobá, entendeu? Porque era só uma mão, né? Era só uma via. Aí ele fez as 2 vias. Né? Quando duplicou, tirou o coitado do jatobá. Não, não tirou, não. Jatobá está lá até ele hoje. Tá lá? Está lá. Então eu não sei onde é que é esse jatobá, não. Vou até lá fazer o. Hamilton, tem algumas perguntas aqui que a gente já recebeu e algumas você já respondeu, mas tem uma aqui da Marcela Magalhães, que ela pergunta qual que é a sua maior paixão. Talvez não seja nenhuma das duas, né? Mas o Frutos da Terra ou a publicidade? Frutos da Terra, seu olho brilha. Eu já fui lá. Interessante, Yuri. Tudo que você faz, eu acho que para fazer bem, tem que ser com paixão. Não sei se faço bem, mas tenho paixão por tudo que eu faço. Tá, mas nenhum dos dois é... Eu não sei. Eu não sei, né? Olha, eu dei uma quem parada... gosta de cultura, Hamilton, aí, por mais que a gente goste do trabalho, eu sei, do Frutos da Terra. Eu dei uma parada tem 8 meses. Eu estou reciclando o programa, mas eu aproveitei esse tempo que eu estava me devendo a mim mesmo 2 livros. Um de poemas, que estava praticamente pronto, e um sobre o Cerrado. E terminei o livro sobre o Cerrado. Pedi um biólogo, amigo nosso, para revisar, Rodemir Amu, né? Está fazendo uma revisão biológica. E meu querido amigo Altair Salles deve fazer uma revisão antropológica. Porque eu comecei, Yuri, com uma coisa muito simples, bem lúdica, né? Personagens do Cerrado, por exemplo, o Carvãozinho. O que é? O Carvãozinho é um personagem remanescente de uma simbaíba que queimou, sabe? E tem um personagem muito curioso que é o Urutá. O Urutá é um personagem inteligente, ele se comunica com as fontes de pesquisa e passa para os outros. Né? Tem a Pamonhita e o Emílio. O que é o Emílio e a Pamonhita? Muito bom. Piqui não tem, não? Tem o Piquitito. Tem o Piquitito. Mas isso você pega um pouco da cultura goiana, essa coisa dos costumes, da nossa culinária, a pamonha, o piqui, mas tem uma função social dentro né? A pamonha, por exemplo, o Emílio, né? Você vai falar naturalmente das questões da terra, né? Como é que hoje a pecuária, a agricultura se desenvolve, né? Buscando, quando deve buscar novas tecnologias, né? Fala do problema da contaminação da terra com os agrotóxicos, né? Então, é uma coisa leve, entendeu? Mas aí eu me apaixonei pelo tema e fui me aprofundar. Fui nas pesquisas. Mais de 1.600 horas de pesquisa. Tá? Quase concluído. Maravilhoso. Que dia que é o lançamento? Ainda não tem, não. Recebi a capa do Sanata, estou recebendo as ilustrações, né? Mas vamos fazer logo o lançamento. A Fernanda Guiar pergunta aqui, eu vou responder, antes de responder, tá? De todos os comerciais, campanhas que já fez, qual a que mais te marcou? Vou te falar qual que mais me marcou. Eu tenho 2 comerciais que para mim são antológicos. Um do Fujioka, da menina que vai tirar foto, tudo. E aí tem até uma piadinha, tá no YouTube, ela coloca lá Fujioka, estilo que vocês vão ver, não vou estragar. E o que eu mais gosto é o do Galo. Aquele comercial do Galo é um comercial da Estilos, né? Da própria Estilos. Da Estilos, é um galo, é um galo cantando e os galos são meio fracos, né? Tudo. Aí o último galo que canta
Que é um galo músico. Que é um galo, exatamente, é um galo músico. E ele termina, né, com como é que é o slogan que ele... Ele é os outros são Garrinzé, né? Exatamente. Aquele cantozinho breve. Depois um outro, um galo índio, canto breve também. Entra o galo músico, que são 14 segundos de canto, né? E vai, estende, né? Aí eu acho que o texto é mais ou menos esses estilos. O fôlego de comunicação que os novos tempos exigem. Uma coisa mais ou menos assim. Maravilhoso. Mas, na sua opinião, qual que é a melhor campanha? Yuri, tá no seu coração. Eu gostei muito de um material que nós fizemos para o Fujioka, que foi o Caçador de Imagens. Esse material foi premiado. Muito bom. Ele, inclusive, foi o filme de chamada do Profissionais do Ano da Rede Globo para o ano seguinte, assim, entendeu? Aquele material eu gostei muito de ter feito, até porque é o seguinte, me preocupava muito as questões ambientais. E, veja bem, fotografar não é só lazer, não. Fotografar é documentar, né? É um exercício de consciência. O que você está fotografando? Então, a gente fotografava aquilo, tinha um macaquinho, uma árvore, né? E eu sei que era um caçador, né? É como se fosse um caçador, com a câmera, vestido a la safari, né? Com a goiaca dele tinha os cartuchos, que eram os filmes, né? Aí eu lembro que foi o seguinte, libere seus instintos de caçador. E ele, a câmera disparando, né? E quando voltar, traga sua caça para o Fujioka revelar. Maravilhoso. Esse filme foi muito realmente os filmes do Fujioka realmente tinham conceito. O varejo mudou muito, né? Hoje o varejo voltou lá no início, né? Que é exatamente. só alguém gritando o preço, né? Cor básica estourando na tela, né? O número bem grande, né? Mas e o conceito, né? Yuri, tem uma coisa que eu sempre notei. É o seguinte, uma boa produção, às vezes a pessoa não quer gastar com filme, com uma produção melhor, né? Não, quer gastar com veiculação. Olha, uma boa produção pode veicular metade de uma má produção, de uma produção que não seja boa. E ele deixa um recall, deixa aí que chama atenção muito mais do que um que não é tão bem feito, né? Você veicula, chega a uma curva de saturamento, que aí, pronto, as pessoas não querem nem ver o comercial mais, né? O Hamilton, na semana passada a gente teve aqui na própria Federação do Comércio o Intermídias, que é um congresso de propaganda também, dentre outras áreas. E teve uma exibição de 40 minutos de comerciais históricos goianos. E claro que tem muito comercial da Estilos lá. E a questão da força, da ideia, da força da propaganda, muitas pessoas que não eram nascidas ainda, até nos anos 80, né? Porque a gente tem gente aqui dos anos 90, bem jovens, que não viram comercial passar na TV, mas todos conhecem. Todos, de alguma maneira, passaram pelo comercial, né? Pelos bons comerciais. Porque é a força da comunicação, né? A comunicação, realmente, o que é bem feito, ele fica e dá o recall. Como que você vê, como última pergunta, até porque, Dorcas, já estourou bastante o tempo, né? Mas o Hamilton pode ficar conversando com ele até depois da manhã aqui. Pois Hamilton, eu que mexo com publicidade, devia entrar só no intervalo, né? Pois exatamente. Hamilton, como é que tá a nossa falar de Goiás, a nossa propaganda hoje, a nossa área criativa, como que você vê isso hoje? Yuri, eu vou dizer isso aqui com muita franqueza. Veja bem, eu fui uma das pessoas que deram sugestão para criar o curso de comunicação da Universidade Federal, curso de propaganda, não de comunicação. Me chamaram várias vezes, chamei o Hugo Brox, fomos lá. Falamos o que era uma agência, né? Eles não tinham ideia. Tudo bem, criou um curso de comunicação, Federal criou um, Católica criou outro, quase toda faculdade hoje tem um curso de propaganda e publicidade. Né? Isso, o que fez? Formou muita gente que traz um conhecimento acadêmico, mas não tem uma bagagem técnica, não tem um conhecimento de mercado. Isso estimulou muita gente a
criar agências, montar agências. O que acontecia? Às vezes o pai botava o filho para fazer propaganda, ele vai formar em propaganda para fazer a nossa própria propaganda, né? E se equivocou. Hoje é o seguinte, teve um tempo que eu estava contando, por semestre, Goiânia, Goiás, né, recebia aí quase 600 novos publicitários. De repente você tinha mais publicitário que anunciante, né? Isso complicou, porque diante da perspectiva de não ter um cliente e ter que fechar a agência, abriram mão de muitos preceitos que você não pode abrir, éticos, né? Princípios éticos, né? Abriram mão. Então, a propaganda, hoje, ela está num momento difícil, né? Difícil. Cliente opressor da agência, oprimindo, quer tirar tudo da agência, e a maioria das agências não tem como oferecer, não tem como assim, entendeu? Porque, olha, Yuri, quando eu me dispus a ser publicitário, eu fui estudar publicidade. Fui ler os melhores livros de publicidade, buscar exemplo nos grandes publicitários ou mestres da propaganda, né? E fiz isso assim com muito rigor, entendeu? Eu sempre me puni muito por coisas que não convinham. Punir não, eu não cheguei a me punir porque eu não procurava não fazer coisas que não deviam. Concessões, não é no sentido antiético, mas concessões que você não podia fazer, né? Eu tinha um cliente que ficou comigo durante 23 anos. Um dia ele chegou assim, ó, viemos aqui porque apareceu uma agência aí que faz pela metade do preço. Você faz, nós vamos continuar. Eu falei, não faço. Ora, Yuri, se eu fizesse essa concessão, ele ia falar, bom, durante 23 anos, então ele me roubou. Se ele podia fazer isso, por que ele... Né? E não fez, entendeu? Perdemos o cliente, mas acho que mais do que nós perdemos o cliente nos perdeu, né? Então, a gente é muito rigoroso. Hoje, meu filho está na agência comigo, né, o Pedro. Não queria que ele fizesse propaganda, né? Não queria, porque é o sofrimento que a gente tem do dia a dia. Mas não tem jeito, né? DNA não se discute, né? Então, tá. E estamos trabalhando, né? Mas o bom pai, bom profissional, tudo, o filho acaba seguindo, não tem jeito. Não tem jeito de segurar. Não teve jeito. Realmente não teve jeito. Não, Milton, é importante porque você conseguiu fazer a transição. Né? A maioria... Estou fazendo, ainda não fiz, não. A maioria... Não, você conseguiu fazer... Você já tem a garantia de que você tem um profissional lá. Então, você está no negócio ainda, você comanda o negócio, mas você fez a transição, porque ele está lá. Né? Agora, isso é um tema muito discutido dentro da Federação do Comércio, que é a questão da segunda geração, né? De passar o bastão. Porque, com perdão da redundância, a grande, imensa, total maioria das empresas não consegue passar de geração. Porque não tem empresa familiar é muito complicada, né, Yuri? Mais complicada ainda. É, muito complicada, né? Então, eu consegui passar, na verdade, não larguei o bastão, estou lá, né? Escrevendo meus livros, mas mais ocupado com outras atividades e observando a propaganda, né? Observando o que é feito lá, supervisionando, né? Mas estou feliz. Hamilton, é sempre um grande prazer conversar com você, porque você não conta só as histórias, né? Você conta a história, o contexto da história, você embala a história com uma teoria, né? Então, é muito bom sempre falar com você, é sempre uma aula. Eu queria te agradecer por você ficar aqui conosco esse tempo, ensinando não só para a gente, como para todo mundo que está assistindo. Muito obrigado. Não estou ensinando. Eu estou aprendendo. Você sabe que cada bate-papo desse é um aprendizado que você leva para casa, né? Você vai somar o que você sabe. Só que aqui a gente aprende 10 e ensina pois meio. Fico muito feliz com esse acolhimento, com esse bate-papo, essa prosa boa. Quando eu falo de pai para filho, né? Eu convivi tanto tempo com o Jávio, seu pai, né? E hoje eu sei da geração do Pedro, né? Estamos aqui convivendo. Lembro de você pequenininho lá na televisão. Não fala não, que você ficava... Não posso contar não, né? Não sei se é verdade que você vai contar, mas enfim, eu ficava lá, como é que é? Você ficava cortando filme? Não, eu rebobinando filmes, né? Aí quando estava o rolo de filme lá, o Yuri
O Yuri vinha, puxava o filme, saía rodando e eu tinha que correr atrás. Era muito bonito os filmes, né? Era um negativo, né? Era muito lindo, era colorido, tudo colorido, era muito bonito aquilo. Ficava olhando os fotogramas, os quadrinhos. Isso mesmo. E não, e se recortava, né? Podia pegar os pedacinhos, né? Ficava os pedacinhos assim no chão, assim. Isso é muito saudável, né, Yuri, né? Isso é muito bacana. E você, principalmente, Hamilton, você conviveu com a geração de ouro, né? Assim, pessoas que realmente fizeram a história da televisão que depois nunca mais ninguém fez. Coronel Popota mesmo. Quem teve outro programa de auditório como ele? Magda Santos. Aí fala, porque naquela época tinha programa de auditório. Não tinha, mas Goiás não tem mais. No Brasil tem ainda. Tem Faustão que tinha, né? Tem Luciano Huck, né? Aliás, naquele tempo, Yuri, fez novela ao vivo, né? Novela ao vivo. Novela da Cici Pinheiro, até porque não tinha VT, você não gravava, era ao vivo, não era, né? Exatamente, não, uma época maravilhosa, eu acho que é uma época de ouro, mesmo porque, Hamilton, o que você teve, e eu tive também nos anos 80, que é aquela coisa de começar fazendo absolutamente tudo, né? Essa geração de hoje não tem mais, né? A geração de hoje, como você, para usar uma palavra sua, está nichada, né? Elas têm um nicho, elas se especializam numa coisa, mas o faz tudo, né? Não sei se é bom, se é ruim. O nichado sabe mais de uma coisa só, né? A gente sabe de tudo um pouco, né? Eu não sei. Até, Yuri, interessante, você até já encerrou, não tem problema cortar, mas o papo está tão bom. Não vou cortar nada. O papo está tão bom. É porque, olha, se você conhece o universo da televisão, é muito mais fácil, você tem muito mais domínio setorial, né? Por exemplo, eu era operador de filme, fui procurar VT, como é que operava VT, quando chegaram os VTs, locução de off, fui fazendo tudo. Então, você consegue dominar aquele universo, né? Quando você vai fazer televisão, principalmente na publicidade, né? Eu já sei a tecnologia, o que você faz, antes como é que era, hoje como é que é, procuro acompanhar, entendeu? Acompanhar todas as descobertas, o vanguardismo da televisão, né? Por ser apaixonado por televisão. Hamilton, e não é só isso, não é assim. Com o passar do tempo, a gente vai ficando mais experiente. Eu vi você no programa Frutos da Terra que eu fui, e eu vi você ligado em tudo, ligado à iluminação, ligado na câmera, preocupado, terminar, você falou, pegou ele, não, vamos gravar de novo. Tinha um músico lá que falou, vamos gravar de novo, tudo. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que, não sei nem se você lembra, tinha um fio passando no meio, aquele fio estava ali, um fio de coisa. Falou, olha o fio, deixa para lá, Entendeu? Assim, você viu aquele fio, não é que ia vazar na câmera, não, é porque alguém podia passar ali, tropeçar nele, você falou, veio para... Ninguém estava vendo o fio, entendeu? Yuri, às vezes você faz uma entrevista boa, tem uma atração musical boa. Eu costumo dizer o seguinte, até na agência também, um layout bom, né? Vai ter um defeitinho. É uma moça bonita e com espinha no rosto. Você tem que tirar essa espinha. Pois é, e se não ver, fica igual os 10 mandamentos, né? Moisés estava lá no Egito, né? Levando o povo para a Terra Prometida, com a mão passando, e passou um avião em cima. e ninguém viu, estraga tudo. Mas, Hamilton, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, viu? Muito grande obrigado. Papo, grande conversa. Vai ser muito bacana essa live. Live não, né? Estou acostumado com live. E fora daqui nós temos todo o tempo do mundo para conversar. É verdade. Muito obrigado mais uma vez. Um prazer sempre ter você. Obrigado a quem está nos assistindo, né? Obrigado, pessoal, e até a próxima.